Na semana passada, nós olhamos aí um pouco sobre a pessoa, a figura de Cornélio. Ele foi apresentado aí para os irmãos, né? E começamos a olhar aí os primeiros versos do nosso estudo aí. Atos 10, a partir do verso 1, que diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então está aí, queridos, é o texto de hoje. Semana passada, irmãos, nós vimos aqui os versos iniciais, né? Basicamente, até o verso 2, verso 1 e 2, foi o alvo aqui do nosso estudo. Nós falamos sobre as qualidades de Cornélio, né? As virtudes presentes nesse homem. E nós encerramos aqui com uma reflexão, porque as qualidades apresentadas ali de Cornélio são assim, desejáveis demais a todo aquele que deseja de fato viver uma vida diante de Deus. São boas características que estavam presentes nele. Todo crente deve ter essas características presentes em sua vida. E nós terminamos aqui com uma pergunta. Nós saímos daqui na última quarta-feira meditando no texto e querendo saber, será que diante de tudo que foi dito nesses primeiros versos a respeito de Cornélio, Cornélio era um cristão, ele era salvo? Será que a condição de Cornélio era uma condição já de alguém salvo? Essa foi a pergunta que ficou no ar aqui para os irmãos meditarem, pensarem aí, à luz de tudo aquilo que a gente olhou no estudo anterior. E eu disse para os irmãos que a resposta estava no capítulo seguinte. A gente consegue ver isso. Se os irmãos olharem aí no capítulo 11 de Atos, nos versos 12 a 14, essa historinha aqui, esse acontecimento, ele vai ser repetido, narrado mais uma vez. Essa história aqui é narrada 3 vezes, de tão importante que ela é. E nós vamos ver aqui, então, um pouco mais à frente, essa declaração aqui a partir do verso 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Isso aqui é Pedro falando, né? Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então aqui, queridos, nós temos a resposta, né? A pergunta que ficou no ar aqui na última quarta-feira. Apesar de Cornélio ser um homem piedoso, temente a Deus, voltado às orações, às práticas religiosas, o próprio anjo, ao falar com Cornélio, mostra essa realidade, a sua condição espiritual. No primeiro texto que nós olhamos aqui, nós não vemos esse detalhe todo sendo exposto, né? Simplesmente o anjo manda ele lá chamar Pedro, buscar Pedro para trazê-lo então para a cidade de Cesareia. E lá na frente, então, a gente vai ver qual é o conteúdo dessa mensagem do anjo, um acréscimo, né? Isso é falado um pouco a mais do que nós veremos aqui nessa noite ainda. Nós recebemos um pouco mais de clareza, de luz, quando Pedro, justificando aquela
aquela manifestação ali na casa de Cornélio, diante dos crentes de Jerusalém, ele vai dizer que o anjo tinha mandado chamá-lo exatamente para isso, para que ele pudesse pregar o evangelho e ministrar para ele palavras que através das quais ele seria salvo. Então, embora, irmãos, Cornélio tenha sido um homem cheio de virtudes, nós apresentamos aqui as suas qualificações, né? Um soldado exemplar, um homem de alta posição, uma grande influência no seu trabalho, um cidadão que procurava até abençoar, né, aqueles que estavam ao seu redor, tinha uma sede grande de Deus, era temente a Deus, mas ele ainda não estava salvo. Essa era a condição dele. É importante nós observarmos aqui nessas primeiras palavras aqui para os irmãos, que uma pessoa ela pode ser extremamente religiosa, ela pode ser extremamente dedicada e ainda assim ela não ser salva. Ela pode ser até sincera e estar debaixo de condenação. Isso é bem possível acontecer. Se a pessoa ela ainda não conheceu o Evangelho de Cristo, se ela não recebeu a Cristo em sua vida, por mais que ela pratique coisas moralmente corretas, e deve ser feito assim mesmo, mas isso não significa que ela está salva. Sinceridade não leva ninguém para o céu, irmãos. Né? Às vezes a gente acha que isso é uma realidade, de tanto que a gente ouve as pessoas falarem. O que importa é ser sincero. Sinceridade é importante, mas ela não é suficiente. Não bastou a Cornélio ser sincero. Por quê? Porque ele não estava salvo. Né? Quer falar, irmão? Deus abriu o coração dela, né? Mas lá na frente a gente vê isso. Atos 16, né? Quando acontece essa conversão, né, de Lídia. Então, bem lembrado, né? A mesma realidade. Então, a pessoa ela pode estar apegada às coisas espirituais, mas ainda assim condenada, né? Se sinceridade fosse suficiente, irmãos, se sinceridade fosse suficiente, Cornélio poderia continuar na sua religião pagã com sinceridade. Não é verdade? Se sinceridade apenas fosse suficiente, ele poderia permanecer apenas com as crenças judaicas da sinagoga. Está tudo bem, né? Não ia ter necessidade nenhuma de se converter. Se sinceridade é o mais importante e é suficiente para a salvação, então é uma incoerência Deus enviar o seu anjo e ordenar a Pedro pregar o evangelho a Cornélio para que ele pudesse ser salvo. Então isso a gente precisa observar, porque esse conceito ele está presente na mente de muita gente. Basta eu ser sincero e eu vou encontrar um lugar no céu. Deus vai me aceitar. Não é isso, não. A Bíblia diz que para você ser salvo, você precisa crer em Jesus, entregar sua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados e confiar somente em Cristo para a salvação. Ok? Então, embora existissem aqui em Cornélio todas essas características boas, qualidades, virtudes, muito bacana isso, mas isso não era suficiente para ele. Nós não podemos olhar para Cornélio e falar assim, poxa, era um homem que orava, era um homem que dava esmolas, era um homem que ajudava a comunidade, piedoso, né? uma vida correta, então ele era salvo. Então, ele, por fazer essas coisas, significa que ele era uma pessoa de Deus. Ele estava sob a influência do Senhor. Ele estava sob a ação transformadora do Senhor, mas ele ainda não havia sido salvo. Ok? E isso está bem claro no capítulo 11, quando Pedro ele explica o que ele foi fazer lá na casa de um gentio, né? Quando perguntaram para ele, você entrou na casa de um gentio, o que houve lá? Que história é essa? Aí ele vai explicar, né? Ele falou, o anjo de Deus mandou Cornélio me chamar. O anjo disse para ele ir a Jope, me chamar, porque eu iria pregar para ele palavras por meio das quais ele seria salvo junto com a casa dele. Então, quando Pedro pregou o evangelho para Cornélio, o Espírito Santo veio sobre eles lá, regenerou o coração deles e eles foram salvos. Deu para entender isso aqui, gente? Tá claro isso? Dá, né? Para que a gente não pense que
simplesmente uma associação à igreja, uma associação aos crentes, uma vida retinha, bonitinha, significa que a pessoa está salva. Porque se ela não creu em Jesus, se ela não nasceu de novo, ela vai para o inferno, mesmo fazendo tudo certinho, né? Mesmo com a vida bonitinha, direitinha. E a gente sabe que tem pessoas nessa vida que elas têm um comportamento exemplar. Vive uma vida de retidão, direitinho, legal, bacana, mas está sinceramente perdida. Sem Jesus não há salvação alguma, tá bom? Então é preciso crer em Jesus para ser salvo. Então nós já matamos aqui, né, a pergunta que ficou na semana passada para nós respondermos. Então, tendo dito isso e já tendo visto essa realidade, vamos dar sequência no nosso texto aí. Agora nós vamos ver aí a visão divina experimentada por Cornélio, ok? Nós vimos aí na última quarta uma introdução, né, quando Cornélio foi introduzido e falamos sobre o seu caráter. Hoje nós, se Deus nos permitiu, acho que a gente consegue fazer isso, nós veremos aí os versos finais, do 3 até o versículo 8, né? Que fala da visão divina experimentada por Cornélio, versículos 3 a 6, e, por último, a obediência imediata de Cornélio, versículos 7 e 8. Então, vamos lá. Vamos ver aí a visão divina experimentada por Cornélio. Diz o texto que Cornélio, então, versículo 3, ele tem uma visão de um anjo que vai se apresentar para ele com algumas instruções. O texto vai dizer aqui que ele viu o anjo claramente. Não foi aqui, queridos, uma espécie de êxtase, né? Como a gente vai ver acontecendo lá com Pedro, um pouquinho mais à frente, quando Pedro estava ali sendo preparado para a comitiva que viria ao seu encontro. Pedro, então, por volta do meio-dia também, ele está ali se preparando para o almoço, e ele tem um êxtase e ele vê um lençol descendo, né, do céu com vários tipos de animais imundos e uma voz dizendo, olha, levanta, mata e come. E ele disse, não, de forma alguma, nunca comi nada impuro, né? Isso se repete algumas vezes, enfim. O que acontece com Cornélio aqui parece-nos que é algo um pouco diferente. A expressão que é apresentada aqui é que ele viu abertamente, ou ele viu claramente. Ele está orando e ele então vê o anjo de Deus se aproximar dele e falar-lhes palavras ordenadas pelo Senhor, dar algumas instruções para ele, né? É interessante porque nós já vimos aqui para trás, eu acho que no capítulo 5 de Atos, eu anotei aqui algumas referências, quando nós estudamos capítulo 5, a ação dos anjos no livro de Atos. Vocês lembram disso? Eu acho que foi há um ano atrás. Eu estava olhando nossos estudos aqui hoje, e eu vi que nós começamos a nossa série expositiva lá no dia 12 de outubro de 2022, né? O nosso estudo aqui. E já estamos com 2 anos, né? Pregando aqui em Atos. Fizemos 2 anos aí já, pregando em Atos com vocês. Estamos fazendo uma média de 4,5 capítulos por ano, né? Então, pelas minhas contas aqui, a gente vai terminar lá no final de 2028, se nós seguirmos assim, né? Estudando Atos. Então, há um ano atrás, mais ou menos, nós vimos aqui o ministério de anjos, como que ele é apresentado no livro de Atos, como que Deus usa, né? Parece que a ação de anjos aqui é frequente. Quer ver só? Vê aí no capítulo 5, versículo 19 do capítulo 5 de Atos, diz assim, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, isso aqui são os apóstolos, né? Estão lembrados disso, irmãos? Os apóstolos estavam presos e o anjo falou, olha, vai lá e prega lá para eles no templo, né? Soltou eles lá da prisão. No capítulo 8, nós vimos aqui também uma ação de anjos. O anjo falando com Felipe. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo,
dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, mais uma vez, um anjo vindo para dar instruções, né? Mostrar o que ele deveria fazer. Veja um pouquinho mais à frente agora, capítulo 12. Hoje você vai usar bastante. De quarta-feira a gente usa muito a Bíblia, né? Para lá e para cá nos textos. Atos 12, verso 7. Acharam aí já? Quem está ligeiro na Bíblia? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro estava preso e Deus manda quem lá para soltar ele? Um anjo, né? Acorda, ele está dormindo na prisão, acorda ele fica até meio assim, abobado, né? Pensando que era um sonho, e o anjo falando, botando pressa até nele. Vai lá, levanta logo, corre. E Pedro, então, resgatado da prisão por um anjo. Se Pedro estivesse ali, continuasse na prisão, o anjo não fosse lá, certamente seria morto. Porque Tiago tinha sido morto, e isso foi agradável a Herodes, porque ele viu que os judeus ficaram felizes quando mataram o apóstolo de Jesus. E o outro estava lá, então vou matar Pedro também, vou ganhar mais uns pontos, né? Só que o anjo foi lá e tirou ele da prisão. Aparece a ação do anjo também de novo nesse mesmo capítulo 12 aí, veja o versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Está falando de quem aqui? Quem é que foi comido de vermes? Foi comido de bicho, né? É daí que tiraram a música, eu acho, né? Ele foi morto pelo anjo do Senhor, Herodes, né? Não tinha dado glória a Deus e foi julgado, né? O juízo do Senhor veio sobre ele. Então, um anjo aqui matador. Vamos ver no capítulo 27, lá no final. Um anjo apareceu para Paulo, Atos 27, 23. Acharam? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Isso aqui foi no naufrágio, né? Quando estavam desesperados lá, em direção a Roma, atacados por uma tempestade, sem controle do navio. E a gente vê um anjo se apresentando e dando instruções para Paulo ali, para tranquilizar também os tripulantes e os que estavam ali no navio, né, com ele naquela jornada. Então tá aí, queridos. São algumas passagens que Atos nos apresenta em relação ao ministério de anjos. Se os irmãos olharem para Hebreus faz um comentário muito bacana a respeito deles, né? Hebreus 1,14 vai nos dizer que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Então, assim são os anjos. Eles trabalham cooperando e ministrando em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, é muito importante, né, o ministério angélico, né? Então, diz o texto que Cornélio estava orando e por volta da hora 9 apareceu um anjo para ele. Além de todos esses versos que nós já vimos, agora no nosso texto de base aí, a gente vai ver que um anjo aparece para Cornélio e dá instruções a ele, né? Então, era por volta da hora 9. Nós já vimos o que é isso, né? A hora 9, 3 da tarde, era a hora da oração dos judeus. E vimos também aqui, comentamos rapidamente na semana passada, que Cornélio estava observando o horário da oração. Veja 10h30, Atos 10h30, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, uma referência ao anjo aqui. Então Cornélio estava orando. A hora 9, queridos, essa hora da oração era o momento em que eram feitos sacrifícios no templo, sacrifício pela expiação dos pecados pessoais, né? E todo judeu separava esse tempo para a oração. E embora
Cornélio não tivesse esse acesso ao templo, não fosse um judeu mesmo, mas ele praticava a oração, esse hábito de estar sempre orando. Ele diz que enquanto ele estava observando, estava nesse hábito de orar às 3 da tarde, no momento da oração, é nessa hora que um anjo de Deus aparece para ele, né? E qual é a reação que Cornélio tem diante dessa visão, irmãos? O que diz o texto aí? Ele teve o quê? Ele teve medo, né? Ele teve temor no coração, veio assombro, porque ele observa um anjo e o coração dele, isso é natural, um comportamento assim, né? Então, imagina, você está orando e, de repente, você vê uma criatura angelical, um anjo do Senhor, resplandecendo à sua frente. Qual a reação que você tem? É de temor, né? Mais que você sabe, não é um anjo de Deus, mas essas coisas geram no coração da pessoa, engendram no coração da pessoa temor. E aqui, no caso, é tanto a reverência quanto o medo também, né? Quanto medo, são as duas coisas que estão presentes aqui. E esse temor é apaziguado no coração de Cornélio com a resposta do anjo. Porque ele pergunta: o que o senhor quer? O que o senhor deseja? Né? Meio, talvez, temeroso, preocupado com o que o anjo iria falar. E o anjo, então, na resposta, parece que tranquiliza ele. Né? Olha que bacana que o anjo vai dizer que as orações e as esmolas dele subiram para quê? Memória diante de Deus. Então, vamos ver aqui o teor da mensagem do anjo. Duas coisas aqui, pelo menos nesse verso, nesse relato aqui, nós encontramos aqui 2 pontos que são abordados pelo anjo. Então, a primeira mensagem que o anjo traz para ele aqui é falar que as orações e as esmolas dele subiram para a memória diante de Deus. Isso aqui é legal, irmão, porque isso aqui parece que está sendo feita uma referência às ofertas sacrificiais que eram apresentadas a Deus no templo. Quer ver só? Veja aí Levítico, dá um salto na sua Bíblia aí. Levítico capítulo 2, a gente vai ver o estabelecimento dessa lei. Levítico 2, verso 2 diz assim: levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então, quando o sacrificante ia até o altar para levar suas ofertas, essas ofertas pacíficas, uma parte dessa oferta era separada. A oferta ficava para o sacerdote, mas uma parte era separada e ela era queimada diante do Senhor para que o aroma daquela oferta subisse para Deus. Era uma oferta de aroma agradável a Deus. Então, é isso aqui que o anjo está relembrando, né? Está apresentando aqui. Verso 9, se os irmãos olharem ainda esse mesmo capítulo 2, diz assim: da oferta de manjares tomará o sacerdote uma porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O verso 16 também reafirma essa realidade. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Tem um salmo, o Salmo 141, que faz uma referência a isso. Veja aí, Salmo 141, o salmista diz assim no versículo 2: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Que é a oferenda vespertina? Essa oferta que era apresentada no templo às 3 horas da tarde, como sacrifício e expressão de adoração a Deus, de maneira que subia perante Deus essa fumaça, e isso servia de um memorial diante de Deus. Deus olhava isso e se lembrava do seu povo. Então, é muito bacana
essa referência aqui, né, da oferta ser vista como uma memória, ser lembrada por Deus. Tem um versículo, tem um texto que os irmãos conhecem certamente, Mateus 26, que eu separei aqui para a gente olhar, que aponta para essa realidade também. Veja aí Mateus 26, verso 13. Os irmãos vão se lembrar aí. Acharam? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Está falando de quê aqui? Hã? Qual é a ação que foi feita aqui para com Jesus, para que Jesus falasse essas coisas? Foi aquela oferta apresentada, né, diante dele, de perfumes, né? Foi derramada sobre Jesus e gerou até reclamação lá de Judas. Né? Podia vender esse perfume, dar para os pobres o dinheiro. Jesus falou, não, vocês têm os pobres com vocês sempre. O que ela fez aqui, ela preparou tudo isso para a minha morte. Então, olha, a oferta que ela fez aqui, o ato dela, vai ser lembrado, aonde o evangelho for pregado, será lembrado essa oferta aqui. Então, é a expressão também de memória, né, apresentada aqui diante de Deus. Então, o anjo vai dizer que as orações, a devoção, a fé, a bondade de Cornélio, tudo isso era como ofertas agradáveis a Deus, que cheiravam para Deus um perfume bom. Essa era a expressão, né? Uma oferta fragrante a Deus. E quando o anjo fala isso, certamente alegra o coração de Cornélio, né? Ele sabe que, olha, a oferta que eu tenho feito, as minhas orações, as minhas esmolas, a minha ajuda, não passou desapercebido dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo isso. Eu não posso ir lá no templo oferecer o sacrifício, como os judeus fazem. Talvez, não sabemos, mas pode ser que no coração de Cornélio existisse uma dúvida, né? Será que Deus está aceitando as minhas ofertas? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que o que eu tenho feito tem sido agradável a Deus? Eu sou um cidadão romano, eu sou um soldado. Eu não sou um judeu, eu não estou ligado diretamente ao povo da aliança. Será que tudo que eu estou fazendo para Deus, Deus está vendo, Deus está se agradando, Deus está aceitando? Talvez fosse isso, né? E o anjo chega para ele e diz, olha, tudo que você tem feito, todas essas coisas têm sido agradáveis diante de Deus. Então, bacana, né? Uma notícia boa que Cornélio recebe aqui da parte do anjo. Então, essa é a primeira mensagem que o anjo traz, né? Tranquiliza o coração dele, diz, olha, fica tranquilo, porque Deus tem visto tudo o que você tem feito. E isso tem sido como um perfume suave diante de Deus. Deus tem recebido as suas ofertas. Então, muito legal isso aqui. Mas aí ele continua, vamos continuar vendo aqui o teor da mensagem do anjo. Ele fala também, ele dá uma ordem, né? Então, no verso 5, ele encerra aí essa apresentação, né? Ele fecha aí essa primeira parte da mensagem, e agora no verso 5 ele diz, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E aí, gente, ele vai dar aqui no verso 6 a instrução, né? Vai dar o CEP, né? Vai dar lá o endereço, passar a localização. Ó, a localização é essa aqui. Vai lá e chama Pedro. A ordem do anjo é essa. Vai até Jope e busca Pedro. Nós vimos aí no capítulo 11, capítulo seguinte, que o anjo falou mais alguma coisa aqui, né? Então, Lucas, ele omite essa primeira parte aqui, porque ele vai contar lá na frente. Tá? O anjo fala, manda chamar Pedro, ele está na casa de Simão Curtidor, na rua tal, né? Número tal, CEP, está ali do lado, tem uma venda ali do lado, da casa dele, é fácil de achar, Curtidor, chama ele, porque ele vai trazer para você uma palavra, para você e para sua casa, e ao ouvir essa palavra, por meio dessa palavra, você vai crer, você vai ser salvo. Então isso, meu Deus, animou o coração de Cornélio ou não animou?
Hã? Como é que você acha que o coração dele ficou? Primeiro, ele estava com o coração meio assim, preocupado, né? Será que Deus está recebendo minhas ofertas? Será que Deus está aceitando o que eu estou fazendo? Será que minhas orações estão tendo algum valor diante de Deus? Eu não posso ter o livre acesso, eu não desfruto desses mesmos privilégios. E, de repente, o anjo fala, ó, está aceitando sim. Tá, ó, tá legal. Deus está se agradando. E tem mais. Vai lá e manda trazer Pedro até você, porque ele vai pregar uma mensagem. Essa mensagem vai entrar em seu coração, na sua família, na sua casa, e vocês vão crer e vocês serão salvos. Como é que ficou o coração de Cornélio, gente? O que vocês acham aí? Será que ele ficou desanimado? Ah, Jope é longe, 50 quilômetros daqui, tem que daqui até lá, andar, vai dar uma trabalheira, né? Será que ele ficou assim? Pelo contrário. A gente vai ver aqui nos versos seguintes, versos 7 e 8, a obediência imediata de Cornélio. Por quê? Por que você acha que Cornélio obedece tão prontamente? Primeiro, ele sabe que é uma ordem divina. Ele sabe que é Deus que enviou aquele anjo para falar com ele. E não é prudente você desobedecer a Deus. Não é prudente você demorar na sua obediência a Deus. É necessário que você, o quanto antes, obedeça quando Deus falar com você. E segundo, irmãos, porque ele está diante de uma notícia maravilhosa. Ele está feliz da vida, porque ele sabe que tudo que ele tem feito, Deus está se agradando. Ele sabe que as suas orações estão sendo escutadas por Deus, ouvidas por Deus. Ele sabe que suas ofertas estão sendo recebidas por Deus. E agora Deus está enviando um anjo para mostrar a ele o que ele tem que fazer para ser salvo. Deus está dizendo, olha, vai lá e chama uma pessoa que vai pregar para você o evangelho e você vai crer e você vai ser salvo. O que Cornélio faz? Olha aí o verso. Verso 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, o que ele fez? Chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, rapidamente. Não perdeu tempo, 3 da tarde. Ah, mas está de novo, vai estar escurecendo, agora é meio complicado. Agora, o anjo saiu e falou, eu não posso deixar para depois algo tão grandioso assim. Eu não posso esperar mais um minuto sequer. Eu quero agir imediatamente, eu quero fazer o que precisa ser feito. Não houve aqui nenhuma demora, não houve aqui nenhum pesar no coração de Cornélio, pelo contrário, esse homem está sendo conduzido pelo Espírito a apressar as coisas. Se fosse possível, Cornélio já traria Pedro naquele mesmo dia, né? Se fosse em nossos dias, 50 quilômetros a gente vence rapidinho, né? Daqui é da praia ali, ó. Você pega o carro aqui rapidinho, você está lá e volta. Não quero ouvir isso hoje, agora. Vou esperar para amanhã, não vou nem dormir hoje. 3 da tarde, se eu for até lá, chego lá, no máximo 5, volto. 7 da noite eu já ouvi o que eu tenho que ouvir. Vou dormir salvo, né? Dormir feliz da vida, seria assim. Mas aqui havia limitação, né, dos recursos. E então esses homens recebem a ordem de Cornélio e vão, queridos. Vão lá e vão buscar Pedro. Na semana que vem, nós vamos ver o que acontece, né? Eles vão, dois empregados, 2 servos vão, junto com um soldado que era piedoso também, nós já vimos isso aqui, e eles vão até até Jope, para buscar Pedro. E nós veremos que no outro dia, no dia seguinte, enquanto eles já estavam quase chegando lá, Pedro tem aquela visão que eu mencionei, né? E a gente vai ver o desenrolar de todas essas coisas. Ainda levam aqui 4 dias, irmãos. Imagina a ansiedade do coração desse homem. Que quando Pedro chega lá, ele vai contar a história para Pedro e diz, faz 4 dias que um anjo apareceu. Meu Deus, 4 dias. A gente resolveria nos dias de hoje rapidamente, em poucas horas. Mas pela limitação da viagem, né, a dificuldade,
Eles levaram 4 dias ainda para que a mensagem chegasse e eles escutassem e fossem salvos. Mas já estava tudo sob o controle de Deus, né? Deus estava tudo programando tudo direitinho, conduzindo a coisa de maneira que se cumprisse os propósitos dele na vida de Cornélio. E aí nós veremos aqui como é que Cornélio foi salvo, né? Como é que Deus salvou Cornélio através dessa ação do apóstolo Pedro em evangelizá-lo, em pregar o evangelho para ele. Então, gente, diante do que a gente leu aqui hoje, desses versículos que nos restaram aqui para fechar essa perícope, o que a gente pode tirar aqui de aprendizado para a nossa vida? O que a gente tira aqui de lição diante do texto que está diante de nós? Bem, uma coisa é certa de a gente considerar é a importância de a gente viver uma vida piedosa. Nós vimos aqui que Cornélio era piedoso, Cornélio fazia aquilo que era correto. Isso salvou Cornélio? Não, né? Nós já vimos que não. Mas é importante viver uma vida assim? É um bom sinal, queridos. Uma pessoa que vive uma vida de piedade, de orações, temente a Deus, mesmo que ela não seja salva ainda, isso significa algo. Isso significa que essa pessoa já está debaixo da influência da graça de Deus. Porque há pessoas que nem isso fazem. Você conhece pessoas que não suportam nem ouvir falar o nome de Jesus? Conhece alguém assim? Já ouviu falar, pelo menos? De alguém que não suporta ouvir falar de igreja, de Bíblia, pregação. Não me fale nada disso. Os irmãos estão evangelizando aí, devem encontrar isso pela rua, né? Vai pregar para as pessoas e as pessoas... Tem gente que recebe muito bem, tem gente que até briga. Volta a tacar uma pedrada, né? Mas, quando a gente vê alguém com uma vida assim, de piedade, com um desejo de conhecer a Deus, e interessado em conhecer a palavra, o que você percebe com isso? Que esta pessoa, provavelmente, ela já está debaixo da influência do Espírito. Deus já está, com a graça dele, trabalhando na vida dessa pessoa. Então, isso aqui é algo muito bom. Ajuda muito a gente a perceber a realidade daqueles que estão ao nosso redor e pregar para essas pessoas mais, ajudá-las a encontrarem o caminho da salvação, encontrarem a Cristo. Então, isso aqui nos mostra que uma vida já piedosa presume a graça de Deus já agindo na vida da pessoa, mesmo que não tenha sido salvo ainda. Mas você já sabe que a graça de Deus está trabalhando ali, né? Uma outra coisa que a gente vê aqui, queridos, é a ação soberana de Deus. Você consegue ver Deus agindo soberanamente aqui no texto? Preparando não só as circunstâncias para se revelar a Cornélio, mas conduzindo, inclusive, as situações ao redor para que essa revelação aconteça. Deus pegou Pedro, colocou Pedro pertinho ali de Cornélio, né? Colocou ele ao lado, ali praticamente do lado, na cidade do lado, nessa viagem missionária que ele está fazendo. Deus preparou o coração de Cornélio na piedade, talvez destacou Cornélio de uma parte lá do império e colocou ele em Cesareia, uma cidade ali pertinho de Jerusalém, dentro de um contexto judaico, para fazê-lo conhecer a fé judaica, se interessar pela fé judaica, conviver com aquelas pessoas ali. Tudo isso a gente percebe, queridos, Deus preparando o caminho para que a salvação aconteça. Deus movendo o coração de Cornélio. Como é que será que Cornélio conheceu o judaísmo, a fé em Deus? Não sabemos. Talvez ele observando o povo judeu trabalhando ali, né? Ele começou a ter curiosidade. Que fé é essa que esse povo tem? E ele começou a investigar. De repente foi lá fazer uma visita na sinagoga, ouviu uma mensagem, gostou, legal, bacana, vou vir mais vezes, né? E começou a se dedicar fazendo bem para as pessoas, se relacionar com aquelas pessoas. E tudo isso é o quê, gente? Graça de Deus trabalhando soberanamente naquele coração para salvá-lo. Deus inclinou o coração de Cornélio para a oração. Olha só, imagina um centurião
que era dedicado à oração. Você já viu isso? A gente vê aqui centuriões na Bíblia que são voltados aí para fazer o bem, né? Para o povo judeu, mas não como esse homem. Esse homem aqui realmente é quase um prosélito. E é Deus trabalhando no coração dele, movendo. E aí, um dia, nessas práticas devocionais, quando ele está ali orando, de repente aparece quem? O anjo. Brilha na frente dele. Imagina o susto que ele tomou, né? Um coração pesado, é agora, vou morrer ou vou viver, né? É em paz que o senhor veio, né, ou não? E o anjo falou, fica tranquilo. As suas orações, suas esmolas, sua piedade foi vista diante de Deus. Subiram para Deus e foram recebidas pelo Senhor. Ah, o quê? Deus recebeu. E olha, Deus me mandou vir aqui para te dar uma ordem. Vai lá e manda trazer um servo meu que eu já preparei, já coloquei aqui do lado, uma cidade aqui do lado, pertinho de você, para ele vir aqui e ele vai pregar uma palavra de salvação para você. Legal isso, né? Como é que Deus trabalha através de circunstâncias, situações, preparando o caminho para salvar aquele homem. Uma outra lição, para a gente fechar aqui, é a nossa responsabilidade. Esse texto aqui fala da nossa responsabilidade como cristãos de pregarmos o Evangelho. Deus poderia, já que ele enviou o anjo ali, apareceu o anjo na frente de Cornélio, Deus poderia usar o anjo para pregar para Cornélio? Será? Já que o anjo estava ali, né? Então, se Deus quisesse fazer isso, ele não faria? Faria. Por que o anjo disse, vai chamar Pedro? Porque essa é a responsabilidade de quem, gente? Opa! De quem é essa responsabilidade? Os crentes. Nossa! Cumpre a nós, querido. Acho que o anjo estava ali se coçando, né? Doido para falar. Ó, vai lá, chama, porque se você não for rápido, eu vou acabar falando aqui, né? Mas essa é a responsabilidade de quem? Dos crentes. Era a responsabilidade de Pedro, apóstolo de Cristo, gente. Então, não adianta a gente ficar... Deus vai enviar um anjo lá para falar. Não, Deus vai enviar você. Deus vai nos enviar. Essa é uma tarefa que nós temos. Deus salva meu filho, salva meu marido, salva minha esposa, salva, sei lá, meu vizinho. Ok, vá lá e prega para ele. Mas não. Como é que crerão se não ouvir o evangelho? Tem que pregar o evangelho. Tem que pregar a mensagem. Então, alguém foi um instrumento para trabalhar lá no início na vida de Cornélio. Talvez um judeu, né? Talvez um judeu se aproximou, viu Cornélio chegando para perto, falou assim, vem cá, vou te ajudar, você está curioso? E começou a apresentar a lei para ele. Você é gentio, você não vai ter muito sucesso aqui com a gente, não. Mas, já que você está interessado, então essa aqui é a nossa lei, esses aqui são os nossos costumes, é assim que nós vivemos. Faça as suas orações, se aproxime, você pode se converter. E Deus usou depois quem? Depois Deus usou Pedro. E quando Pedro chegou com a sua comitiva lá, começou a pregar, Pedro nem terminou o sermão. Ele fez um sermão tão rápido, e quando ele trouxe o conteúdo do evangelho, nós chegaremos lá, né? Nós veremos aqui mais para frente, né, no capítulo 10, quando Pedro ali termina a mensagem dele, quando ele traz o evangelho para aqueles que estavam presentes ali, acabou. Na mesma hora o Espírito Santo veio sobre eles, todo mundo começou a falar em línguas, Pedro ficou olhando e falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas assim, tão rápido? Nem batizado era, né? E ele depois recebe o batismo. Mas foi necessário o quê? Pregação, proclamação. Então, gente, perceba isso, nós temos uma responsabilidade. Se você quer que sua família seja salva, então pregue.
Você quer que seu vizinho se converta? Pregue para ele. É garantia que ele vai se converter? Não. Mas é certo que você vai estar cumprindo o seu papel de proclamar o evangelho. Agora, tem que pregar o evangelho mesmo, não é falar bobeira, né? Não é sair falando um monte de coisa na sua cabeça, né? Isso não é evangelizar, é pregar o evangelho. É mostrar quem Deus é, quem o homem é, a sua condição, a provisão de Deus para o nosso pecado, chamado arrependimento. É isso que você tem que fazer. Sei que a gente pode convidar a pessoa para vir à igreja, né? Vai no culto, entregar talvez um folheto, mas o ideal é que você sente com a pessoa e pregue o evangelho. Você tem 5 minutos? Tem. Então você pode me ouvir por 5 minutos? Eu gostaria de falar algo que para mim é extremamente importante, fundamental. Eu gostaria de falar com você. Você gostaria de me ouvir? Você pode me ouvir? Posso. E aí você prega o evangelho. Mas se ela não se converter, você pregou o evangelho. Uma coisa é certa, ninguém vai se converter sem que primeiro ouça o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. Então, que Deus nos use para pregarmos a santa e bendita palavra de Deus. Que sejamos esses instrumentos, né, de Deus que a gente vê no livro de Atos, homens, que nós já passamos por eles aqui, que foram usados por Deus para pregar o evangelho. A gente tem que orar pelas pessoas? A gente tem que orar. Mas a gente tem que pregar também. Então, que Deus te use poderosamente, como ele usou Pedro, e nós veremos isso na semana que vem. Amém?